Imagina um mundo onde o mal não é apenas algo isolado, mas se tornou a fundação de toda a sociedade. Um lugar onde as pessoas, criadas à imagem e semelhança de Deus, se afastaram de sua luz e caíram em uma espiral de corrupção irreversível. Nesse mundo, a violência não era um evento extraordinário, mas uma rotina diária, uma prática tão enraizada que era aceita sem questionamento. A mentira, a crueldade e o egoísmo dominaram o coração humano, transformando as relações em um campo de batalha constante. O que aconteceu em um lugar onde a moralidade foi completamente corroída, o que fez Deus, em sua infinita paciência, tomar uma decisão tão drástica quanto a destruição quase total da humanidade. Neste vídeo, vamos explorar esse cenário sombrio e perturbador, onde a humanidade não só abandonou a justiça, mas rejeitou qualquer vestígio de arrependimento. Vamos mergulhar nos acontecimentos que levaram à necessidade de um juízo tão devastador. Como um mundo criado para a harmonia se tornou um lugar de dor e violência, o que levou a humanidade a romper completamente com Deus, a ponto de não haver mais esperança de redenção. Venha entender os motivos por trás do dilúvio, um dos eventos mais significativos e trágicos da história bíblica. Noé viveu em uma época onde o pecado não era apenas um desvio temporário, uma falha isolada ou algo que poderia ser corrigido com o arrependimento. Não, naquele tempo, o pecado havia se tornado a regra, a norma. A maldade se infiltrou tão profundamente nos corações das pessoas que já não havia mais distinção entre o certo e o errado. O mal não era mais visto como algo a ser evitado, mas algo a ser desejado, buscado, até mesmo glorificado. Cada escolha que o ser humano fazia estava imersa em egoísmo, e a busca por prazer imediato era a principal motivação de todos. Imagine uma sociedade onde as palavras são usadas para manipular e enganar, onde a mentira se tornou a base de toda a interação, e a falsidade é tão comum que ninguém mais questiona sua presença. Em um mundo como esse, o egoísmo não só é aceitável, mas é celebrado como uma virtude, e aqueles que demonstram compaixão são ridicularizados, vistos como fracos e ingênuos. O amor ao próximo, que uma vez foi um princípio fundamental da convivência, foi substituído pela ganância, um amor que só visa o próprio interesse. O pecado, que antes se manifestava em atos isolados, espalhou-se como uma doença contagiosa, envolvendo todos, sem exceção. Ele se infiltrou em cada aspecto da vida, corroendo os laços familiares, as relações de amizade e até as instituições que deveriam manter a justiça. Gradualmente, a moralidade foi sendo erodida até desaparecer. O que antes causava vergonha, arrependimento e uma busca por redenção, agora se tornou motivo de orgulho. Os pecados mais visíveis, mais condenados, começaram a ser celebrados. As ações que outrora provocavam horror e indignação passaram a ser vistas como normais, algo que todos faziam sem qualquer remorso. O mal não estava mais restrito às ações individuais ou aos erros ocasionais. Ele passou a ser a base de toda a sociedade. As intenções, os pensamentos mais profundos dos corações humanos estavam voltados para o mal. A perversidade foi normalizada e, pior, aceitava-se que a única verdade válida era a do desejo pessoal. O pecado deixou de ser uma falha temporária para se tornar uma escolha deliberada, coletiva, sem arrependimento e sem qualquer esperança de mudança. O que você imagina quando pensa em violência, assassinatos isolados, conflitos ocasionais que surgem de disputas entre nações? No entanto, antes do dilúvio, a violência não era algo esporádico ou esporadicamente presente. Era o alicerce de toda a sociedade. A terra, como é descrita em Gênesis 6:13, estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Não era uma época de guerras pontuais ou disputas eventuais. A guerra,
A brutalidade e o derramamento de sangue eram a norma, uma presença constante e onipresente. O conflito não surgia como uma exceção, mas como a própria realidade da vida cotidiana. Imagine um campo de batalha que se estende por toda a terra, onde as cidades caem e se erguem, não por progresso ou construção, mas pela destruição implacável. Cada território, cada pedaço de terra estava marcado pela brutalidade e pelo sofrimento. Não havia espaço para a paz, não havia lugar para a tranquilidade. O que antes era considerado abominável, o assassinato, o genocídio, a escravidão, agora fazia parte do tecido social. As tribos guerreavam incessantemente, com uma violência cada vez mais impiedosa. Quando uma cidade caía, não era apenas um conflito temporário, mas o massacre de toda uma população, com vidas sendo ceifadas sem qualquer remorso ou compaixão. O sangue derramado já não era motivo de pesar, mas de celebração, pois se tornara uma moeda de poder, de conquista. Na mente coletiva, a violência se transformou em um meio aceitável de sobrevivência, um caminho direto para a ascensão social e política. O assassinato não era mais considerado um crime hediondo, mas uma prática comum, uma forma de impor domínio, destruir o inimigo e conquistar o que era desejado. A tortura, a escravização e até o sacrifício humano passaram a ser rituais normais, executados sem o menor sinal de remorso. Os corpos das vítimas tornaram-se símbolos de poder e controle. O respeito pela vida humana, que uma vez foi o alicerce das civilizações, desapareceu, sendo substituído pela crueldade pura e simples. O medo, a dor e a morte eram os mestres da humanidade, e a justiça, se existisse, era apenas uma ilusão, uma farsa encoberta pela violência sem fim. Mas a corrupção humana não se limitava ao coração das pessoas. O mal que tomava conta da humanidade se espalhava de forma tão profunda que não apenas os homens, mas o próprio mundo físico, a criação de Deus, estava sendo consumido pela mesma destruição. Deus havia criado a terra para ser um lar próspero, um jardim fértil e equilibrado, onde a harmonia reinaria entre os homens e a natureza. Porém, o pecado humano tornou-se um veneno que contaminou tudo ao seu redor. A criação, que deveria refletir a glória de Deus, agora se tornava um espelho distorcido do caos que se instalava no coração dos seres humanos. Imagine as vastas florestas que antes se estendiam como um manto verdejante sobre a terra, sendo cortadas sem piedade. Árvores milenares, símbolos de equilíbrio e beleza, caindo ao chão em uma destruição sem fim, suas raízes arrancadas da terra que as sustentava. Rios que antes fluíam cristalinos, carregando a vida e a frescura por toda parte, agora eram poluídos por resíduos e venenos, tornando-se corços fétidos que arrastavam a vida para sua morte. Os animais, criados para viver em paz e harmonia com os homens, estavam sendo tratados com crueldade, sendo caçados, torturados e sacrificados sem compaixão. A natureza, que antes respondia com uma harmonia perfeita ao Criador, agora estava completamente desordenada. O que deveria ser um lugar de prosperidade e beleza, agora era um campo de desolação. O mundo físico, assim como o espírito humano, estava desfigurado, distorcido, corrompido. As flores que antes coloriam os campos agora murchavam sem vida. Os ventos que antes traziam frescor se tornaram pesados, carregados com o peso da maldade humana. A terra, a criação de Deus, parecia gritar por ajuda, como se soubesse que não podia mais suportar a destruição que os homens haviam causado. A própria natureza estava gemendo sob o peso do pecado humano, como se fosse uma vítima inocente, esmagada pelas escolhas que os homens faziam. O pecado havia criado um abismo, não apenas entre o ser humano e Deus, mas entre o ser humano e o próprio mundo que habitava.
O caos espiritual refletia-se no caos natural, e tudo estava prestes a entrar em colapso. A Terra, como um reflexo de sua criação, estava indo para o abismo, e o sofrimento da natureza se tornava um eco do sofrimento da humanidade. Deus, em sua infinita paciência e longanimidade, observava com um coração pesado a tragédia do mundo corrompido. Durante gerações, ele havia estendido sua misericórdia, esperando que a humanidade se voltasse para ele, que se arrependesse e voltasse ao caminho da justiça. Mas o pecado havia se enraizado de tal maneira que já não havia mais espaço para arrependimento. O mal não era mais uma exceção, mas a própria essência da civilização. As pessoas já não conseguiam mais discernir entre o certo e o errado. O mal havia tomado o controle de cada aspecto da vida humana, desde os mais profundos sentimentos até as mais simples ações. A humanidade, como um todo, se afastou de tal maneira de Deus que não restava mais nem um fio de bondade ou esperança. O coração humano estava completamente obscurecido pela corrupção. Imagine um rio que antes fluía puro e claro, mas agora se transformou em um esgoto turvo e sujo, não mais capaz de refletir a luz do sol. Assim estava o coração da humanidade. O mal se espalhava de tal forma que não havia mais retorno. O tempo estava se esgotando. O relógio da história estava se aproximando de sua última contagem, e Deus, em sua justiça perfeita, sabia que o fim daquela era inevitável. A criação, que antes refletia sua glória, agora estava completamente tomada pela perversidade dos homens, e a única solução, dolorosa, mas necessária, era destruir aquele mundo corrompido e começar de novo. A justiça de Deus exigia um juízo, um fim para a perversidade que havia se tornado irreversível. No entanto, mesmo em meio à decisão difícil e devastadora, Deus, em sua misericórdia incompreensível, ainda ofereceu uma esperança. Como um fio de luz cortando a escuridão mais profunda, ele escolheu alguém. Noé, um homem justo em meio à corrupção, seria o instrumento da preservação da vida. Deus o viu como a última chance para a humanidade, uma oportunidade para recomeçar. Noé, em sua retidão, era como um farol brilhando em um mar de trevas. Sua fé inabalável seria o ponto de partida para um novo começo. O peso da decisão de Deus é incomparável, mas no meio da tempestade de destruição, uma pequena chama de esperança surge. Noé, como uma âncora de salvação, se torna o elo entre a destruição e a reconstrução. Deus não abandona a criação. Ele oferece uma possibilidade de recomeço, de renovação, de vida. Noé se destaca como um homem incomum, um farol de retidão em meio à escuridão. Em uma geração mergulhada na corrupção e no pecado, ele se manteve firme, fiel a Deus, em uma caminhada solitária de obediência e integridade. Enquanto os outros ao seu redor se entregavam ao desejo desenfreado, à violência e à impiedade, Noé se recusava a ceder. Ele não apenas acreditava em Deus, mas vivia de acordo com seus preceitos, sendo uma exceção rara em um mar de degradação moral. Sua vida, profundamente alinhada aos princípios divinos, era uma testemunha viva de que, mesmo em tempos de grande perversidade, havia espaço para a fé e para a obediência. Imagine Noé no meio de um cenário devastador, construindo uma arca gigantesca. O que antes parecia uma missão impossível, uma tarefa insana, ele aceitava com paciência e dedicação. Suas mãos calejadas de tanto trabalhar moldavam a madeira, martelando pregos, cortando as tábuas que formariam o refúgio. Ele estava construindo mais do que um simples barco. Estava erguendo um símbolo de juízo divino e, ao mesmo tempo, de misericórdia. Cada tábua que ele pregava, cada peça de madeira que ele fixava, representava a oportunidade de um novo começo, um meio de salvação para ele e para sua família, mas também
uma oferta de esperança para todos os que ainda quisessem se arrepender. Mas o trabalho de Noé não se limitava à construção da arca. Ele também pregava incessantemente, compartilhando com todos o aviso de Deus sobre a destruição iminente. Sua voz ecoava pelo deserto de iniquidade, clamando por arrependimento, exortando a humanidade a mudar seus caminhos antes que fosse tarde demais. Ele não estava construindo apenas uma arca física, mas também uma ponte espiritual, tentando resgatar os corações endurecidos pela maldade. Durante anos ele advertiu, mas a resposta das pessoas foi sempre o desprezo. Elas zombavam de Noé, o chamavam de louco e ridicularizavam sua fé. Em um mundo onde a maldade reinava, suas palavras eram como um sussurro perdido em um mar de escárnio. Enquanto o mundo ao redor se afundava em um abismo de rebelião, Noé permanecia firme, sua fé inabalável, sendo o único ponto de luz em um mar de escuridão. Ele era um homem em constante ação, tanto no trabalho físico de construir a arca, quanto no esforço espiritual de tentar salvar aqueles que ainda podiam ser alcançados. O cenário ao seu redor era de completo desprezo pela verdade, mas mesmo assim, Noé continuava sua missão, sem perder a esperança. Ele sabia que sua obediência não seria em vão, mesmo que o mundo não entendesse. Apesar dos anos de advertências e das décadas de trabalho incessante na construção da arca, a humanidade se manteve obstinada em seu caminho de destruição. Noé pregava com fervor os avisos de Deus, mas as pessoas simplesmente ignoravam, zombavam e continuavam suas vidas imersas no pecado. O pecado havia cegado seus corações e corrompido suas mentes, a tal ponto que nenhuma palavra, nenhum sinal, parecia capaz de alcançar suas consciências endurecidas. O arrependimento era um conceito distante, uma ideia ridícula em uma sociedade que preferia abraçar suas paixões desenfreadas e seus desejos egoístas. O cenário estava prestes a mudar, mas ninguém parecia perceber o perigo iminente. A arca estava pronta, a construção concluída. Noé e sua família estavam prontos, mas o resto do mundo estava perdido em sua insensatez. Até que, finalmente, o momento chegou. E o que parecia impossível para muitos agora se tornava uma realidade irrefutável. Deus, em sua soberania, fechou a porta da arca, e com o fechamento daquela porta, selou-se o destino de toda a humanidade fora daquele refúgio. A chuva, que antes parecia uma fantasia, começou a cair. As nuvens se fecharam, o céu escureceu e, de repente, a terra foi tomada por um dilúvio. As águas começaram a subir, primeiro lentamente, depois de forma incontrolável, engolindo tudo o que estava à sua frente. O que antes era apenas uma palavra de advertência, um conceito que muitos consideravam irrelevante, agora se concretizava diante dos olhos aterrorizados de uma humanidade que finalmente compreendeu sua tragédia. O mundo, que zombava de Noé e de sua fé, agora se via imerso em desespero. As pessoas que haviam ignorado o chamado para a salvação, que riram da ideia de um dilúvio, começaram a gritar por misericórdia. Elas batiam na porta da arca, desesperadas, pedindo uma chance, mas a porta já estava fechada. O tempo para arrependimento já havia passado. O momento de mudança havia se esgotado. Noé e sua família estavam seguros, abrigados na arca, mas o resto da humanidade estava pagando o preço por sua rebeldia, colhendo as consequências de suas escolhas egoístas e de sua rejeição a Deus. A tragédia que Noé havia advertido se concretizou e o juízo divino não poderia ser revertido. O que antes parecia um mundo sem fim, agora estava sendo consumido pelas águas. Aqueles que não se arrependeram, que não ouviram o chamado de Noé, estavam agora submersos no caos que haviam ignorado. O que parecia distante e impossível se tornava uma tragédia irreversível, e o som dos gritos de desespero ecoava pelas águas,
enquanto a arca de Noé navegava sobre o dilúvio, segura em meio à destruição total. O juízo chegou, e ninguém pôde escapar das consequências de suas escolhas. A história do dilúvio não é apenas um relato do passado. Ela traz lições profundas que ressoam até hoje. Noé, em sua obediência a Deus, nos ensina que mesmo em um mundo corrompido, a fidelidade a Deus é possível. Ele nos lembra de que, embora o pecado esteja por todo lado, ainda há uma esperança para aqueles que se mantêm firmes em sua palavra. A vida de Noé nos desafia a viver de maneira diferente do mundo ao nosso redor. Mesmo quando todos zombam de nossos princípios, precisamos manter nossa fé em Deus e obedecer à sua vontade, pois Ele sempre terá um plano para aqueles que o buscam sinceramente. O que aconteceu antes do dilúvio não é apenas uma história do passado, mas um alerta para nós hoje. Jesus, em Mateus 24:37, disse que, assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. A humanidade hoje caminha novamente em direção à destruição, ignorando os sinais e se entregando ao pecado. Mas, assim como Deus ofereceu uma saída para Noé, Ele ainda oferece misericórdia para nós hoje. A pergunta é: até quando vamos ignorar os sinais? O que você está fazendo com a oportunidade que Deus te dá para viver uma vida diferente? Está disposto a seguir os princípios de Deus ou será arrastado pelo mundo? Se essa reflexão fez sentido para você, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para continuar explorando as verdades da Palavra de Deus. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.